Capítulo 10. Guarde dinheiro. O único fator sobre o qual você tem controle gera uma das únicas coisas que realmente importam. Que maravilha! Permita-me convencê-lo a guardar dinheiro. Não vai demorar muito, mas é uma tarefa estranha, não é? As pessoas precisam ser convencidas a guardar dinheiro? A resposta é sim, muitas precisam. A partir de um determinado nível de rendimentos, as pessoas se enquadram em 3 grupos: os que guardam dinheiro, os que acham que não conseguem fazer isso e os que acham que não precisam fazer isso. Este capítulo se dirige aos 2 últimos. A ideia básica aqui, que é simples, mas fácil de ser ignorada, é que acumular uma fortuna tem pouco a ver com seus rendimentos ou com o retorno dos seus investimentos, e muito a ver com o quanto você economiza regularmente. Eis aqui uma breve história sobre o poder da eficiência. Na década de 1970, o mundo parecia estar ficando sem petróleo. Não era difícil fazer a conta. A economia global consumia muito petróleo. A economia global estava crescendo e a quantidade de petróleo que éramos capazes de extrair não crescia no mesmo ritmo. Não ficamos sem petróleo, ainda bem. Mas isso não aconteceu porque encontramos mais petróleo ou porque nos tornamos melhores em extraí-lo do solo. A principal razão pela qual superamos a crise do petróleo é porque começamos a produzir carros, fábricas e casas com maior eficiência energética do que antes. Os Estados Unidos usam 60% menos energia por dólar do PIB hoje do que usavam em 1950. A média de quilômetros por litro dos veículos automotivos dobrou desde 1975. O mundo aumentou sua fortuna energética sem incrementar a energia de que dispunha, mas ao diminuir a energia de que precisava. A produção de petróleo e gás nos Estados Unidos aumentou 65% desde 1975, ao passo que a maior conservação e a maior eficiência mais do que dobraram o rendimento dessa energia. Portanto, é fácil perceber o que foi mais relevante. A questão aqui é que encontrar mais energia está em grande parte fora do nosso controle e repleto de incertezas, porque depende de uma combinação delicada envolvendo a geologia, a geografia, o clima e a geopolítica corretos. No entanto, tornar mais eficiente o uso da energia está sob nosso controle. A decisão de comprar um carro mais leve ou de andar de bicicleta depende apenas de você, e a garantia de melhorar a eficiência é de 100%. A mesma coisa vale para o dinheiro. Os retornos dos investimentos podem torná-lo rico, no entanto, será sempre uma incógnita se você determinar que a estratégia de investimentos vai funcionar, por quanto tempo vai funcionar e se os mercados vão cooperar ou não. Os resultados estão repletos de incertezas. Poupança e frugalidade, que equivalem à conservação e à eficiência nas finanças, são as variáveis da equação monetária que mais estão sob o seu controle e cuja garantia de serem tão eficazes no futuro quanto são hoje é de 100%. Se você encarar a formação de riqueza como algo que exige mais dinheiro ou maiores retornos dos investimentos, pode acabar tão pessimista quanto os analistas estavam na década de 70. O caminho a seguir parece difícil e fora do seu controle. Porém, se você encarar esse processo como algo movido pela sua frugalidade e sua eficiência, o destino se torna mais claro. Uma fortuna é simplesmente o que sobra depois que você gasta o que ganha. E já que é possível acumular uma fortuna sem ter uma alta renda, mas é impossível acumular uma fortuna sem guardar dinheiro, fica claro qual das duas coisas é fundamental. Mais importante de tudo, o valor dessa fortuna muda de acordo com as suas necessidades. Digamos que você e eu tenhamos o mesmo patrimônio líquido. E digamos que você seja um investidor melhor que eu. Eu consigo obter retornos anuais de 8% e você de 12%. No entanto, eu sou mais eficiente com o meu dinheiro. Digamos que eu precise de metade do que ganho para ser feliz, ao passo que o seu custo de vida cresce na mesma medida que os seus retornos. Estou em melhor situação que você, apesar de ser um investidor pior. Obtenho mais benefícios a partir dos meus investimentos, ainda que meus retornos sejam mais baixos. A mesma coisa se aplica aos rendimentos. Aprender a ser feliz com menos dinheiro cria uma folga entre o que você tem e o que você deseja, semelhante à folga adquirida ao receber um aumento, mas que, no caso, é mais fácil e está sob o seu controle. Guardar um percentual maior dos seus rendimentos significa ter despesas mais baixas do que você eventualmente poderia ter, e ter despesas mais baixas significa que as suas economias podem cobrir um período maior do que se você gastasse mais.
Veja isso no contexto de quanto tempo e esforço são necessários para aumentar 0,1% ao ano o desempenho de um investimento, milhões de horas de pesquisas, dezenas de bilhões de dólares de trabalho por parte de profissionais. E é fácil perceber o que é potencialmente mais importante e o que vale a pena correr atrás. Existem investidores que trabalham 80 horas por semana para acrescentar 1/10 de ponto percentual aos seus retornos, enquanto há 2 ou 3 pontos percentuais de excessos no estilo de vida deles que poderiam ser explorados com muito menos esforço. Grandes retornos e grandes salários são incríveis se puderem ser alcançados, e algumas pessoas conseguem fazer isso. Mas o fato de haver tanto trabalho em um dos lados de equação financeira e tão pouco no outro oferece uma oportunidade de ouro para a maioria das pessoas. A partir de um determinado nível de rendimentos, tudo o que você precisa fazer é não alimentar o seu ego. Todo mundo precisa do básico. Uma vez que isso seja resolvido, há outro nível de conforto básico, e além dele, existem níveis básicos que são ao mesmo tempo confortáveis, divertidos e esclarecedores. No entanto, gastar além de um nível bastante baixo de materialismo é sobretudo um reflexo do ego se alimentando dos seus rendimentos, uma forma de gastar dinheiro só por mostrar para as pessoas que você tem ou tinha dinheiro. Com isso em mente, uma das formas mais eficazes de aumentar suas economias não é aumentando sua renda, mas sim sua humildade. Quando você define suas economias como a folga entre o seu ego e os seus rendimentos, percebe por que muitas pessoas com rendimentos razoáveis guardam tão pouco dinheiro. Há uma luta diária contra o instinto de se exibir até o limite mais extremo, o de acompanhar o que os outros estão fazendo. Pessoas com longo sucesso em finanças pessoais, não necessariamente aquelas com rendimentos mais altos, tendem a não dar a mínima para o que os outros pensam delas. Assim, a capacidade de guardar dinheiro está mais sob o controle das pessoas do que elas imaginam. Você pode guardar e acabar gastando menos dinheiro. Você pode gastar menos se desejar menos. E vai desejar menos se não se importar tanto com o que os outros pensam de você. Como afirmo várias vezes durante este livro, dinheiro tem mais a ver com psicologia do que com finanças. E você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro. Algumas pessoas economizam dinheiro para dar entrada em uma casa, em um carro novo ou em um plano de previdência. Isso tudo é ótimo, mas não é preciso ter um objetivo de comprar uma coisa específica para se guardar dinheiro. Você pode guardar apenas por guardar, e de fato é o que deveria fazer. É o que todo mundo deveria fazer. Guardar dinheiro apenas para um objetivo específico faz sentido em um mundo previsível, mas o nosso mundo não é assim. Guardar dinheiro é uma proteção contra o poder incontornável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos. Outro benefício de guardar dinheiro que não está vinculado ao objetivo específico é aquele sobre o qual falamos no capítulo 7, ter controle do próprio tempo. Todo mundo está ciente das coisas tangíveis que o dinheiro pode comprar. Já as intangíveis são mais difíceis de serem compreendidas, por isso tendem a passar despercebidas. Porém, os benefícios intangíveis do dinheiro podem ser muito mais valiosos e capazes de aumentar sua felicidade do que as coisas tangíveis que costumam ser os alvos óbvios das nossas reservas. Economizar sem ter um objetivo específico proporciona alternativas e flexibilidade, a possibilidade de esperar e a oportunidade de atacar. Proporciona tempo para pensar, permite que você dite os rumos de acordo com o que você quer. Cada pedacinho de economia é como pegar um momento no futuro que seria da propriedade de outra pessoa e devolvê-lo a si mesmo. Essa flexibilidade e esse controle sobre o tempo são os retornos invisíveis que o dinheiro proporciona. Qual é a taxa de rendimento do dinheiro no banco que lhe permite mudar de carreira, se aposentar mais cedo ou ficar livre de preocupações? Eu diria que é incalculável. É incalculável de duas maneiras. É tão grande e tão importante que não temos como definir um preço para ela. Mas também é literalmente incalculável. Não temos como medi-la da mesma forma que fazemos com as taxas de juros. E entendemos e passamos a tender a ignorar aquilo que não conseguimos mensurar. Quando você não tem controle sobre o seu tempo, é forçado a aceitar tudo o que surge no seu caminho. Porém, se tiver flexibilidade, terá tempo para esperar por oportunidades menos óbvias. Este é um rendimento invisível que suas economias proporcionam.
Mesmo o rendimento guardado na poupança, que renda 0% de juros, pode gerar um retorno extraordinário se lhe der a flexibilidade de conseguir um emprego melhor, ainda com um salário mais baixo, ou de esperar por uma oportunidade de investimento que surge quando aqueles sem flexibilidade ficam desesperados. E este retorno invisível está se tornando cada vez mais importante. O mundo costumava ser hiperlocal. Pouco mais de um século atrás, 75% dos americanos não tinham telefone ou serviço de correio regular, de acordo com o historiador Robert Gordon. Isso tornava a competição hiperlocal também. Um trabalhador com inteligência mediana podia se tornar o melhor na cidade em que morava e seria tratado como tal por não precisar competir com o trabalhador mais inteligente de outra cidade. Hoje, isso mudou. O mundo hiperconectado significa que o repertório de talentos com os quais você compete passou de centenas ou de milhares da sua cidade para milhões ou bilhões do mundo inteiro. Isso é especialmente verdade em relação a empregos que dependem de trabalho intelectual. Educação, marketing, análise, consultoria, contabilidade, programação, jornalismo e até mesmo medicina competem cada vez mais em grupos globais de talentos. Mais campos tendem a entrar nessa categoria à medida que a digitalização elimina as fronteiras globais, conforme os softwares forem engolindo o mundo, como disse o capitalista de risco Marc Andreessen. Uma pergunta que você deve fazer quando sua concorrência aumenta é: como posso me destacar? Eu sou inteligente. É cada vez uma resposta ruim para essa pergunta, porque tem muita gente inteligente no mundo. Quase 600 pessoas gabaritaram o vestibular todo ano só nos Estados Unidos. Outras 7.000 ficam atrás por pouquíssimos pontos. Em um mundo globalizado no qual os vencedores levam sempre a melhor, indivíduos assim são cada vez mais seus concorrentes diretos. Inteligência não é uma vantagem verdadeira em um mundo que se tornou tão conectado quanto o de hoje, mas a flexibilidade é. Em um mundo onde a inteligência é hipercompetitiva e muitas habilidades técnicas anteriores se tornaram automatizadas, as vantagens competitivas tendem a ser habilidades comportamentais, como a comunicação, a empatia e, talvez acima de tudo, a flexibilidade. Se você é flexível, pode esperar boas oportunidades tanto na carreira quanto nos investimentos. Você terá melhores chances de aprender uma nova habilidade quando for preciso. Não precisará disputar com concorrentes que sabem fazer coisas que você não sabe e terá mais liberdade para descobrir a sua paixão e o seu nicho no seu tempo. Você pode desenvolver uma nova rotina, um ritmo mais lento e olhar para a vida a partir dos outros valores. A possibilidade de fazer tudo isso quando a maioria das pessoas não pode é um dos poucos diferenciais que existem em um mundo onde a inteligência não é mais uma vantagem palpável. Ter maior controle sobre o seu próprio tempo e suas opções está se tornando uma das coisas mais valiosas do mundo. É por isso que mais pessoas podem e devem guardar dinheiro. E sabe o porquê e o que mais elas deveriam fazer? Parar de tentar ser tão racionais. Vou explicar por quê. Capítulo 11. Razoável é maior que racional. Buscar ser mais razoável funciona melhor do que tentar ser friamente racional. Você não é uma planilha, você é uma pessoa com emoções e dúvidas. Levei um tempo para entender isso, mas depois que a ficha caiu, percebi que esse é um dos aspectos mais importantes quando se trata de finanças. Essa conclusão aponta para uma coisa que costuma passar despercebida. Não tente ser friamente racional ao tomar decisões financeiras. Procure ser bastante razoável. Ser razoável é mais realista e as chances de você se manter razoável ao longo dos anos e do prazo são maiores, que é o fator mais importante ao administrar o seu dinheiro. Para ilustrar o que quero dizer, permita-me contar a história de um sujeito que tentou curar a sífilis usando a malária. Julius Wagner foi um psiquiatra do século XIX com duas habilidades singulares. Ele era muito bom em identificar padrões e, além disso, ele via uma ousadia, o que os outros costumavam enxergar loucura. Sua especialidade eram pacientes com neurosífilis grave, na época, um diagnóstico fatal sem tratamento.
O médico começou a notar um padrão. Os pacientes com sífilis tendiam a se recuperar caso tivessem um infortúnio adicional de ter febres prolongadas, provocadas por alguma outra doença. Wagner presumiu que aquilo se devia a uma coisa da qual os médicos já desconfiavam havia alguns séculos, mas que ainda não compreendiam tão bem, que a febre desempenhava um papel no combate às infecções. Portanto, ele tirou a conclusão lógica. No início do século XX, Wagner começou a injetar em pacientes cepas menos agressivas de febre tifoide, malária e varíola para desencadear febres altas o suficiente para matar a sífilis. Sim, isso era bastante perigoso, não é só impressão sua. Alguns dos pacientes morreram devido a esse tratamento. Por fim, ele optou por uma versão branda da malária, uma vez que ela podia ser combatida com a administração de quinino após alguns dias terríveis de febre. Após uma sequência trágica de tentativa e erro, seu experimento deu resultado. Wagner relatou que 6 em cada 10 pacientes com sífilis tratados com a malarioterapia se recuperaram, em comparação a cerca de 3 em 10 pacientes não tratados. Ele ganhou o Nobel de Medicina em 1927. A instituição sueca disse: a empreitada que ocupou Wagner ao longo de toda a sua vida profissional foi o esforço por curar doenças mentais por meio da indução de febre. A penicilina acabou tornando a malarioterapia obsoleta, ainda bem. No entanto, Wagner é um dos únicos médicos na história que não apenas constatou o papel desempenhado pela febre no combate à infecção, como também a prescreveu como forma de tratamento. A febre era tanto temida quanto misteriosa. Os antigos romanos adoravam a deusa Febres, que protegia as pessoas das febres. Havia o hábito de deixar amuletos para ela nos seus templos, na esperança de evitar a próxima rodada de calafrios. Wagner estava no caminho certo. A febre não é um incômodo acidental. Ela desempenha um papel importante no caminho do corpo rumo à recuperação. Hoje temos evidências melhores e mais bem embasadas cientificamente da utilidade da febre no combate a infecções. Foi provado que um aumento de 0,5 graus Celsius na temperatura corporal diminui a taxa de replicação de alguns vírus por um fator de 200. Vários pesquisadores identificaram um resultado melhor entre os pacientes que apresentaram febre, escreve um artigo do National Institute of Health. Mas é aí que a ciência termina e a realidade assume. A febre é quase universalmente vista como uma coisa ruim. Ela é tratada com medicamentos como o paracetamol para baixarem com a mesma rapidez com que aparecem. Apesar de ser um medicamento e um mecanismo de defesa com milhões de anos de evolução, nenhum pai, nenhum paciente, poucos médicos e com certeza nenhuma empresa farmacêutica enxerga a febre como algo diferente de um incômodo que precisa ser eliminado. Essas visões não correspondem ao conhecimento científico. Um estudo contundente disse o seguinte: o tratamento da febre é comum no ambiente de UTI e provavelmente está relacionado ao dogma padrão, não à prática baseada em evidências. Howard Merkel, diretor do Center for History of Medicine da Universidade de Michigan, fez o seguinte comentário sobre a fobia que se tem da febre. Essa é uma prática cultural que se espalhou com a mesma amplitude que as doenças infecciosas por trás dela. Por que isso acontece? Se a febre é benéfica, por que a combatemos? Acho que a resposta é simples, porque a febre dói e as pessoas não querem sentir dor. É isso. O objetivo de um médico não é apenas curar doenças, é curar doenças dentro dos limites do que é razoável e tolerável para o paciente. A febre pode ter benefícios secundários no combate às infecções, mas provoca dor. E eu vou ao médico para parar de sentir dor. Não me importo com estudos duplos cegos quando estou tendo calafrios mesmo debaixo do cobertor. Se existe um comprimido capaz de fazer a febre parar, eu quero tomá-lo naquele instante. Pode ser racional querer ter febre se você está com uma infecção, mas não é razoável. Essa filosofia, almejar ser razoável em vez de racional, deveria ser cogitada por mais pessoas que precisam tomar decisões relacionadas a dinheiro. As pesquisas acadêmicas na área financeira se dedicam à busca pelas estratégias de investimento ideais em termos matemáticos. Mas minha tese é de que, no mundo real, as pessoas não querem estratégias matematicamente ideais. Elas querem estratégias que melhorem a sensação de bem-estar à noite, quando botam a cabeça no travesseiro. Harry ganhou o Nobel de Economia por explorar a relação matemática entre risco e retorno.
Certa vez, ele foi questionado sobre como investia o próprio dinheiro e então ele descreveu a formação da sua carteira na década de 1950, quando começou a desenvolver seus modelos matemáticos. Eu imaginei o remorso que sentiria caso a bolsa de valores subisse e eu não tivesse ações, ou se ela caísse e eu tivesse cheio delas. Minha intenção era minimizar meu arrependimento no futuro. Portanto, divido meus investimentos meio a meio entre títulos e ações. Harry acabou alterando sua estratégia de investimento, diversificando sua carteira. Porém, há dois aspectos importantes aqui. Um é que minimizar o arrependimento no futuro é algo difícil de racionalizar no papel, mas fácil de justificar na vida real. Um investidor racional toma decisões com base em fatos matemáticos. Um investidor razoável toma decisões em uma sala de reuniões, cercado por colegas que ele espera que o admirem, ao lado de um cônjuge que ele não quer decepcionar, tomando como referencial concorrentes idiotas mais realistas como o cunhado e o vizinho, além de ter as próprias dúvidas. O ato de investir possui um componente social que muitas vezes é ignorado quando vemos pela lente estritamente financeira. O outro é que não tem problema em não ser estritamente racional. Jason, que conduziu a entrevista com Harry quando este explicou de forma como investia, declarou algum tempo depois: "Minha opinião é que as pessoas não são racionais ou irracionais. Somos seres humanos. Não gostamos de pensar mais do que o necessário. E há sempre alguma coisa que demanda nossa atenção." Sob essa ótica, não é surpresa alguma o fato de que o pioneiro da moderna teoria de portfólio tenha formado seu portfólio inicial de modo tão descolado da sua própria pesquisa, tão pouco que ele o tenha ajustado depois. Harry não é racional nem irracional, ele é razoável. O que costuma ser esquecido quando se trata de finanças é que algo pode ser tecnicamente verdadeiro, mas absurdo quando colocado em contexto. Em 2008, 2 pesquisadores de Yale publicaram um estudo argumentando que os jovens deveriam tentar inflar ao máximo seus planos de previdência aplicando uma margem de 2:1, $2 de empréstimo para cada $1 do próprio dinheiro, na compra de ações. Esse estudo sugere que os investidores diminuam aos poucos o percentual de empréstimo ao longo do tempo, o que permite que um poupador assuma mais riscos quando jovem, podendo assim lidar melhor com os altos e baixos do mercado de ações e correr menos riscos conforme for envelhecendo. Mesmo que o recurso aos empréstimos deixe o investidor sem nada em algum momento da juventude, os pesquisadores demonstraram que os poupadores ainda assim se sairiam melhor a longo prazo, contanto que se recompusessem, seguissem o planejado e continuassem a juntar dinheiro em uma conta alavancada a uma margem de 2:1 no dia seguinte a terem ficado sem nada. A matemática funciona no papel, é uma estratégia racional, mas está absurdamente distante de ser razoável. A matemática funciona no papel, e nenhuma pessoa normal seria capaz de ver 100% do que economizou para a aposentadoria evaporar e não se abalar nem um pouco, a ponto de manter a mesma estratégia. Elas desistiriam, procurariam outras opções e talvez até processariam seus consultores financeiros. Os pesquisadores argumentaram que, ao aplicar a estratégia deles, a expectativa é de que o valor acumulado para a aposentadoria seja de 90% maior quando comparado ao rendimento dos fundos de ciclo de vida, e também é 100% menos razoável. Existe sim um motivo racional para alguém tomar decisões supostamente irracionais. Aqui está ele. Aceite a minha sugestão e ame os seus investimentos. Este não é um conselho típico. Investidores afirmam que não têm nenhuma relação emocional com seus investimentos, como se eles fossem uma medalha de honra, porque parece algo irracional. No entanto, se a ausência de relação emocional com a sua estratégia ou com as suas ações aumenta as chances de que você se afaste delas quando as coisas ficam difíceis, o que parecia ser um pensamento racional se torna um problema. Investidores razoáveis que amam suas estratégias tecnicamente imperfeitas estão em vantagem, porque são mais propensos a se manterem fiéis a essas estratégias. Poucas variáveis financeiras estão mais intimamente ligadas ao desempenho do que o comprometimento com uma estratégia durante os anos magros, tanto a dimensão do desempenho quanto as chances de obtê-lo em um dado período.
As chances históricas de se ganhar dinheiro na Bolsa de Valores dos Estados Unidos são de 50% no intervalo em um dia, 68% no intervalo de um ano, 88% em intervalos de 10 anos e até o momento de 100% em intervalos de 20 anos. Qualquer fator que mantenha você no jogo apresenta uma vantagem mensurável. Se você acredita que faça o que você ama é um guia para uma vida mais feliz, isso soa como um conselho fútil de biscoito da sorte. Mas se você vê isso como algo que proporciona a persistência necessária para colocar todas as probabilidades quantificáveis de sucesso a seu favor, percebe que esta deve ser a parte mais importante de qualquer estratégia financeira. Invista em uma empresa promissora para a qual você não liga e você pode achar legal quando tudo estiver indo bem. No entanto, quando a maré inevitavelmente mudar, você de repente começa a perder dinheiro com algo que não desperta o seu interesse. É um fardo duplo e o caminho de menor resistência é passar para outra coisa. Se, antes de tudo, você for apaixonado pela empresa, você ama a missão, o produto, a equipe, a tecnologia, o que for, os momentos inevitáveis em que você está perdendo dinheiro ou em que a empresa precisa de ajuda serão atenuados pelo fato de que você se sente parte de algo com um significado. Essa pode ser a motivação necessária que o impedirá de desistir para seguir adiante. Existem várias outras ocasiões em que é bom ser razoável em vez de ser racional com o dinheiro. Há um viés doméstico bem documentado que mostra que as pessoas preferem investir em empresas do país em que vivem, ignorando os outros mais de 95% do planeta. Isso não é racional, até o ponto em que você se dá conta de que investir é efetivamente dar o seu dinheiro para estranhos. Se a familiaridade o ajuda a dar o salto de fé necessário para continuar e apoiar esses estranhos, isso se torna razoável. O day trade e a escolha de ações individuais não são racionais para a maioria dos investidores. As probabilidades estão enormemente contra você. No entanto, ambos são razoáveis em pequenas quantidades, caso bastem para satisfazer um desejo pessoal e deixar em paz o restante dos seus investimentos mais diversificados. O investidor Josh Brown, que defende e, acima de tudo, possui fundos diversificados, explicou certa vez por que também tem um punhado de ações individuais. Não estou comprando ações individuais porque acho que vou gerar alfa, desempenho superior. Eu simplesmente adoro ações desde os meus 20 anos. O dinheiro é meu, posso fazer o que quiser com ele. Bastante razoável. A maioria das previsões sobre os rumos da economia e do mercado de ações são terríveis, mas fazer previsões é razoável. É difícil acordar de manhã dizendo a si mesmo que você não tem ideia do que o futuro lhe reserva, mesmo que isso seja verdade. Agir com base nas previsões de investimento é perigoso, mas eu entendo por que as pessoas tentam prever o que acontecerá no ano seguinte. É da natureza humana. É razoável. Capítulo 12. Surpresa. A história é o estudo da mudança, mas, ironicamente, ela é usada como mapa para o futuro. Scott Sagan, professor da Universidade de Stanford, certa vez disse algo que todo mundo que acompanha a economia ou os mercados de investimento deveria emoldurar e pendurar na parede. Coisas que nunca aconteceram antes acontecem o tempo todo. A história é, acima de tudo, o estudo de eventos que nos surpreendem. Porém, com frequência, ela é usada por investidores e economistas como guia infalível para o futuro. Você percebe a ironia? Percebe o problema? Ter um futuro e profundo apreço pela história da economia e dos investimentos é sábio. A história nos ajuda a calibrar nossas expectativas, analisar o que as pessoas costumam errar e nos oferece um roteiro aproximado do que tende a estar certo. Mas não é, de forma alguma, um mapa delineado do futuro. Uma armadilha na qual muitos investidores caem é aquilo que chamam de falácia dos historiadores profetas. Uma confiança excessiva em dados do passado como se fosse um sinal das condições futuras, em um campo no qual a inovação e a mudança são a força vital do progresso. Não se pode culpar os investidores por fazerem isso. Para quem enxerga investimentos como uma ciência exata, a história deve mesmo ser um guia perfeito para o futuro. Os geólogos são capazes de observar 1 bilhão de anos de dados históricos e elaborar modelos de como a Terra se comporta, assim como os meteorologistas e os médicos.
Bem, os rins funcionam da mesma forma em 2020 como funcionavam em 2010. Contudo, os investimentos não são uma ciência exata, são um grupo enorme de pessoas que tomam decisões imperfeitas com informações limitadas sobre coisas que terão um grande impacto em seu bem-estar, algo que pode provocar aflição, ganância e paranoia até mesmo em pessoas inteligentes. O renomado físico Richard Feynman disse uma vez: "Imagine só como a física seria bem mais difícil se os elétrons tivessem sentimentos." Bem, os investidores têm sentimentos, muitos, e é por isso que é difícil prever o que eles vão fazer no futuro com base apenas no que fizeram no passado. A pedra angular da economia é que as coisas mudam com o tempo, porque a mão invisível odeia que qualquer coisa permaneça boa demais ou ruim demais por muito tempo. O investidor Bill Bonner descreveu como o senhor mercado funciona. Ele está usando uma camisa escrito "Capitalismo funcionando" e segurando uma marreta. Poucas coisas permanecem iguais por muito tempo, o que significa que não podemos tratar historiadores como profetas. A força motriz mais importante de qualquer aspecto relacionado ao dinheiro são as histórias que as pessoas contam a si mesmas e as preferências que têm por produtos e serviços. Essas coisas tendem a não ficar paradas. Elas mudam conforme a cultura e a geração. Estão sempre mudando e vão sempre mudar. A armadilha mental na qual nos colocamos voluntariamente é ter uma admiração exagerada pelas pessoas que fizeram e aconteceram quando se trata de dinheiro. A vivência de eventos específicos não obrigatoriamente qualifica o indivíduo para saber o que acontecerá no futuro. Na verdade, esse quase nunca é o caso, porque a experiência provoca mais um excesso de confiança do que uma capacidade de previsão. O investidor Michael explicou isso muito bem, confrontando com o argumento de que poucos investidores americanos estão preparados para o aumento das taxas de juros por jamais terem vivenciado o último grande período de aumento das taxas de juros ocorreu há quase 40 anos. Ele argumentou que não fazia diferença porque vivenciar ou mesmo estudar eventos do passado pode não servir como um guia para o que acontecerá quando houver um aumento das taxas no futuro. Os eventos de cauda costumam ser subestimados com a mesma facilidade com que subestimamos a composição. Por exemplo, o 11 de setembro levou o Fed a cortar todas as taxas de juros, o que ajudou a impulsionar a bolha imobiliária, o que acabou resultando em uma crise financeira que então afetou a oferta de empregos, o que levou dezenas de milhões de pessoas a buscar uma formação universitária, que por fim resultou em 1,6 trilhão de dólares em empréstimos estudantis com uma taxa de inadimplência de 10,8%. Não é intuitivo associar 19 sequestradores ao fardo atual dos empréstimos estudantis, mas é isso que acontece em um mundo impulsionado por alguns eventos de cauda extremos. A maior parte das coisas que acontecem em um determinado momento da economia global pode estar ligada ao punhado de eventos passados impossíveis de prever. O enredo mais comum da história da economia é o papel que as surpresas desempenham. Surpresas não ocorrem porque nossos modelos estão errados ou porque nossa inteligência é baixa. Eles ocorrem porque, na noite em que aconteceu em 9 meses o nascimento de Adolf Hitler, as probabilidades de que os pais dele brigassem ou de que concebessem um filho eram as mesmas. Tecnologia é algo difícil de prever, porque Bill Gates poderia ter morrido de poliomielite se Jonas Salk tivesse se irritado e desistido de sua busca por uma vacina. O motivo pelo qual não fomos capazes de prever o aumento do volume de empréstimos estudantis é porque um segurança do aeroporto tinha a mesma probabilidade de confiscar ou não a faca usada por um dos sequestradores do 11 de setembro. Apenas isso. A questão é que frequentemente usamos eventos como a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial como base para formular nossas visões de pior cenário possível em relação aos retornos de investimentos futuros. No entanto, esses eventos históricos não tiveram precedentes, portanto, as previsões que presumem que os piores eventos do futuro não estão sendo fiéis à história estão presumindo, sem embasamento, que o histórico de ausência de precedentes não se aplica a eventos futuros. Nassim Nicholas Taleb escreveu em seu livro Iludidos pelo Acaso. No Egito dos Faraós, os escribas rastrearam a marca da maré alta do Nilo e a usaram como uma estimativa de pior cenário possível. O mesmo comportamento pode ser observado em relação ao rateador nuclear de Fukushima, que sofreu uma falha catastrófica em 2011 devido a um tsunami.
Ele havia sido construído para resistir ao pior terremoto já visto no passado, sem que os engenheiros tenham imaginado coisas bem piores. Desconsiderando, portanto, que o pior evento passado, obrigatoriamente, havia sido uma surpresa, uma vez que não tinha precedentes. Isso não é uma falha de cálculo, é falta de imaginação. Chegar à conclusão de que o futuro pode não se parecer em nada com o passado é um tipo especial de habilidade que não costuma ser apreciada pela comunidade de previsões financeiras. Em um jantar em Nova York em 2017, no qual eu estive presente, Daniel foi questionado sobre como os investidores deveriam reagir quando as previsões se mostrarem erradas. A resposta dele foi: sempre que somos surpreendidos por alguma coisa, mesmo quando admitimos que cometemos um erro, dizemos: nunca mais vou cometer esse erro de novo. Porém, a verdade é que se existe algo que devemos aprender quando cometemos um erro por não termos previsto algum aspecto, é que o mundo é mesmo difícil de prever. Essa é a lição correta a ser extraída com as surpresas. O mundo é surpreendente. A lição correta a ser extraída com as surpresas é que o mundo é surpreendente. Não que devemos usar as surpresas do passado como guia para os limites do futuro, mas que devemos usar as surpresas do passado para admitir que não temos a menor ideia do que pode acontecer no futuro. Os eventos econômicos mais importantes do futuro, os mais transformadores, são coisas sobre as quais a história não dá pouca ou nenhuma pista. Serão eventos sem precedentes. Essa natureza sem precedentes significa que não estaremos preparados para eles, o que é parte do que os torna tão impactantes. Isso vale tanto para eventos assustadores, como recessões e guerras, quanto para eventos positivos, como inovações. Eu confio nessa previsão porque transformações que motivaram surpresas foi a previsão mais precisa em praticamente todos os momentos históricos. Porém, tendências específicas, negócios específicos, setores específicos, relações casuais específicas sobre as bolsas e o que as pessoas devem fazer com o seu dinheiro são sempre um exemplo de trabalho em andamento. Historiadores não são profetas. A questão que fica, então, é como devemos pensar e planejar o futuro. Vamos dar uma olhada nisso no próximo capítulo. Capítulo 13. Margem para imprevistos. A parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Alguns dos melhores exemplos de comportamento financeiro inteligente podem ser encontrados em lugares bem pouco prováveis. Os cassinos de Las Vegas. Não entre em todos os jogadores, é claro, mas um pequeno grupo de jogadores de blackjack que pratica a coragem de contar cartas pode ensinar às pessoas comuns algo muito importante sobre como administrar dinheiro, a importância da margem para imprevistos. Os fundamentos da contagem de cartas no blackjack são simples. Ninguém tem como saber com certeza qual carta o croupier vai tirar. No entanto, ao manter um registro de quais cartas já entraram no jogo, você tem como determinar quais cartas ainda estão na pilha. Ao fazer isso, você tem como saber a probabilidade de uma determinada carta ser sacada pelo croupier. Enquanto jogador, você aposta mais quando a probabilidade de obter a carta que deseja está a seu favor e menos quando está contra. A mecânica dessa estratégia não é importante aqui. O que importa é que um contador de cartas de blackjack sabe que está em um jogo de probabilidades, não de certezas. Em qualquer mão em particular, eles sabem que tem uma boa chance de estarem certos, mas também que há uma chance razoável de estarem errados. Pode parecer estranho dizer isso em um apostador, mas a estratégia deles depende da humildade. Humildade em admitir que eles não sabem e que não têm como saber com certeza absoluta o que vai acontecer na próxima jogada. O sistema de contagem de cartas funciona porque faz com que as probabilidades pendam um pouco mais a favor do jogador do que da casa. Contudo, mesmo quando os números parecem estar a seu favor, se você apostar demais e errar, pode acabar perdendo tanto dinheiro que não haverá mais o suficiente para continuar na mesa. Em momento nenhum você terá um grau de certeza tão grande que lhe permita apostar todas as fichas. O mundo não é generoso assim com ninguém, pelo menos não de forma ininterrupta. É preciso haver margem para imprevistos. Você tem que ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano.
Kevin Lewis, um contador de cartas de sucesso que inspirou o livro Quebrando a Banca, adaptado para o cinema em 2008, escreveu a respeito dessa filosofia. Embora seja estatisticamente comprovado que a contagem de cartas funciona, ela não garante que você vai sair ganhando em todas as mãos, nem em todas as vezes que for ao cassino. Precisamos nos certificar de que temos dinheiro suficiente para atravessar eventuais marés de azar. Vamos supor que você tem uma vantagem de aproximadamente 2% sobre o cassino. Isso significa que o cassino ainda vai ter ganhado em 49% das vezes. Portanto, é preciso ter dinheiro suficiente para resistir a todas as oscilações que vão contra você. Uma regra prática é que você deve ter pelo menos 100 unidades básicas. Supondo que você comece com $10.000, poderá jogar confortavelmente tomando $100 como uma unidade. A história está repleta de boas ideias que foram levadas longe demais, o que faz com que sejam difíceis de distinguir das más ideias. A beleza da margem para imprevistos é que ela admite que a incerteza, a aleatoriedade e o acaso, o desconhecido, são parte integrante da vida. A única forma de lidar com eles é reduzindo a distância entre o que você acha que vai acontecer e o que é possível que aconteça, sem, no entanto, perder o poder de ação. Benjamin Graham ficou famoso por seu conceito de margem de segurança. Ele escreveu sobre isso de modo amplo e em detalhes matemáticos. Mas meu resumo preferido da teoria dele, que ele mesmo citou em uma entrevista, é o seguinte: o objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária. Não tenho palavras para expressar o quão poderosa é uma declaração tão simples como essa. A margem de segurança, um outro nome para a margem para imprevistos, é a única forma eficaz de navegar com segurança em um universo governado pela probabilidade e não pela incerteza. E quase tudo relacionado ao dinheiro está dentro desse universo. Fazer previsões precisas é difícil. Isso é algo óbvio para contador de cartas, porque ninguém tem como saber onde está uma determinada carta em uma pilha que foi embaralhada. Mas é menos óbvio para aqueles que perguntam: qual será o retorno médio anual do mercado de ações nos próximos 10 anos? Ou, quando vou poder me aposentar? Mas é tudo essencialmente a mesma coisa. O melhor que podemos fazer é pensar nas probabilidades. A margem de segurança de Graham é uma sugestão simples de que não precisamos enxergar o mundo como ou preto ou branco, ou previsível, ou uma roleta. A forma mais inteligente de proceder é mirar no meio termo, a região que admite uma ampla gama de resultados. Mas as pessoas subestimam a necessidade da margem para imprevistos em quase tudo que envolve dinheiro. Os analistas de ações dão a seus clientes metas de preços, não faixas de preços. Os analistas econômicos fazem previsões com cifras exatas, raramente com probabilidades amplas. Os especialistas que falam com segurança inabalável ganhará um número muito maior de seguidores do que aquele que diz "não temos como saber ao certo" e menciona apenas as probabilidades. Fazemos isso em todo tipo de empreendimento financeiro, sobretudo naqueles relacionados às nossas próprias decisões. O psicólogo Max Bazerman, de Harvard, demonstrou certa vez que, ao analisar os planos de reforma da casa de outra pessoa, a maioria estima que o projeto ficará entre 25% e 50% acima do orçamento. Mas quando se trata dos próprios projetos, as pessoas estimam que as reformas serão concluídas no prazo e no orçamento previstos. Doce ilusão. 2 fatores nos levam a evitar a margem para imprevistos. O primeiro é a ideia de que tem que existir alguém que saiba que o futuro nos reserva, que surge diante do mal-estar em admitir que não há. O segundo é o que, portanto, você estará causando prejuízo a si mesmo se não tomar atitudes baseadas integralmente na perspectiva de que essas previsões para o futuro vão se concretizar. Mas a margem para imprevistos é subestimada e mal compreendida. Muitas vezes, ela é vista como um dispositivo conservador, empregado por pessoas que não querem correr riscos ou que não estão seguras de seus pontos de vista. Mas, quando aplicada de maneira adequada, ela representa justamente o oposto. A margem para imprevistos permite que você sobreviva a uma série de resultados possíveis, e a sobrevivência permite que você continue no jogo por tempo suficiente até tirar proveito de um resultado de baixa probabilidade.
Os maiores ganhos ocorrem com pouca frequência, seja porque não acontecem sempre, seja porque precisam de tempo para crescer. Portanto, a pessoa com margem suficiente para imprevistos em uma parte da estratégia, dinheiro, que lhe permita sobreviver a dificuldades de outra parte, ações, tem uma vantagem sobre a outra pessoa que perde tudo quando comete um único erro. Bill Gates compreendeu isso muito bem. Quando a Microsoft era uma empresa recém-criada, ele disse que apresentou uma abordagem incrivelmente conservadora de querer ter saldo suficiente no banco para cobrir a folha de pagamento de um ano inteiro, por mais que não tivesse entrado dinheiro nenhum. Warren Buffett expressou uma ideia semelhante quando disse aos acionistas da Berkshire Hathaway em 2008: "Prometi a vocês, às agências de classificação de risco e a mim mesmo, sempre administrar o Berkshire com bem mais dinheiro do que o suficiente. Se eu tivesse que escolher, não trocaria uma única noite de sono pela chance de aumentar meus lucros." Existem algumas questões específicas que deveriam fazer os investidores pensarem na margem para imprevistos. Uma delas é a volatilidade. Você é capaz de sobreviver a uma desvalorização de 30% dos seus ativos? Na planilha, talvez sim, em termos de pagar suas contas e manter o fluxo de caixa positivo. Mas em termos psicológicos, é fácil subestimar o que uma desvalorização de 30% pode fazer ao seu emocional. Sua confiança pode sofrer um abalo justamente em um pico de oportunidade. Você ou seu cônjuge pode decidir que é hora de um novo plano ou uma nova carreira. Conheço vários investidores que desistiram depois de sofrerem perdas porque estavam exaustos, fisicamente exaustos. Planilhas são boas para nos dizer se a conta fecha ou não, mas não são boas em poder dizer como você se sentirá quando for colocar seus filhos para dormir e a sua cabeça não parar de se questionar se as duas decisões de investimento foram equivocadas e talvez prejudiciais para o futuro deles. A lacuna entre aquilo a que você é capaz de sobreviver em termos de técnicos e aquilo que é psicologicamente suportável é uma manifestação da margem para imprevistos muitas vezes deixada de lado. Outra são os planos para a aposentadoria. Podemos analisar o passado e constatar, por exemplo, que o mercado de ações dos Estados Unidos teria oferecido um retorno médio anual de 6,8%, descontada a inflação, desde a década de 1870. É razoável usar isso para fazer uma estimativa do que esperar da sua própria carteira e próximos investimentos ao juntar dinheiro para a aposentadoria. Você pode usar essa expectativa de retorno para determinar a quantia que precisa economizar todo mês para chegar ao valor desejado. Mas e se os retornos futuros forem menores? Ou se a história de longo prazo for uma boa estimativa para o futuro de longo prazo, mas sua data planejada de aposentadoria acabar caindo no meio de uma baixa brutal do mercado, como em 2009? E se uma queda do mercado fizer você se assustar e vender tudo, perdendo uma alta que viria depois, de forma que seu lucro na prática acaba sendo menor do que a média do mercado? E se você precisar dispor do dinheiro da poupança aos 30 anos para pagar uma despesa médica? A resposta para essas perguntas é: você não vai mais poder se aposentar como queria. O que tende a um desastre. Não é simples. Leve em consideração a margem para imprevistos ao estimar seus retornos futuros. Isso é mais uma arte do que uma ciência. Para os meus próprios investimentos, que descrevo em mais detalhes no capítulo 20, estimo que os meus retornos futuros serão 1/3 menores do que a média histórica. Portanto, economizo mais do que economizaria se eu precisasse que o futuro será parecido com o passado. Margem de segurança. Para ser, e pode ser, que o futuro se mostre pior do que 1/3 a menos do que no passado, mas nenhuma margem de segurança oferece garantia absoluta. 1/3 de proteção é o suficiente para que eu possa dormir em paz. E se o futuro se provar parecido com o passado, terei uma ótima surpresa. A melhor forma de alcançar a felicidade é mirar baixo, disse Charlie, maravilhoso. Um importante primo da margem para imprevisto é o que chamo de viés de otimismo na relação com o risco ou síndrome de as estatísticas são favoráveis na roleta russa. Apegar-se às probabilidades positivas, mesmo quando o lado negativo não é aceitável sob hipótese alguma. Nassim Nicholas Taleb disse:
Você pode ser capaz de amar o risco e, ao mesmo tempo, ser totalmente avesso à falência. E, de fato, é recomendado ser assim. O conceito central aqui é que é preciso assumir riscos para progredir, mas nenhum risco capaz de levá-lo à falência vale a pena. A probabilidade está a seu favor na roleta russa, mas o lado negativo não compensa o potencial positivo. Não há margem de segurança capaz de compensar esse risco. O mesmo se aplica ao dinheiro. As probabilidades de muitas coisas lucrativas estão a seu favor. Os preços dos imóveis sobem quase todos os anos. Na maior parte do tempo, você recebe um salário ao final de cada mês. No entanto, se algo tem 95% de chance de dar certo, os 5% restantes de chances de dar errado significam que é muito provável que você experimente o lado negativo em algum momento da vida. E se o custo do lado negativo for a falência, o lado positivo em 95% do tempo restante não vale o risco, independentemente do quão atraente pareça. E o que costuma causar problemas neste campo é a alavancagem, assumir dívidas para fazer seu dinheiro ir mais longe. Ela faz com que riscos banais se transformem em algo capaz de levar qualquer um à falência. O perigo é que, na maioria das vezes, o otimismo racional mascara as probabilidades de falência. O resultado é que subestimamos sistematicamente o risco. O preço dos imóveis caiu 30% na última década. Algumas empresas não honraram suas dívidas. O capitalismo é isso. Coisas assim acontecem. Mas aqueles com alta alavancagem sofreram um duplo revés. Não apenas faliram, como perderam a chance de estar no jogo no momento em que as oportunidades estiverem melhores. Um proprietário falido em 2009 não teve a chance de aproveitar as taxas de hipotecas mais baratas em 2010. O Lehman Brothers não teve chance de investir em dívidas baratas em 2009. Já estava acabado. Para contornar isso, penso em meu próprio dinheiro como altere. Em uma ponta corro riscos, na outra fico apavorado. Isso não é incoerência, ainda que a psicologia financeira o leve a acreditar que seja. Quero apenas me certificar de que posso permanecer de pé tempo suficiente para que meus riscos sejam compensados. É preciso sobreviver para ter sucesso. Para repetir um ponto que enfatizamos algumas vezes neste livro, a capacidade de fazer o que quiser, quando quiser, por quanto tempo quiser, tem um retorno infinito. A margem para investimentos e investidores faz mais do que abrir sua cabeça em relação àquilo que pode acontecer. Ela também pode protegê-lo de coisas inimagináveis, que podem ser os eventos mais catastróficos com os quais vamos nos deparar. A Batalha de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial foi a maior batalha de todos os tempos. Ela nos oferece histórias igualmente impressionantes da maneira que as pessoas lidavam com o risco. Uma delas se passou no final de 1942, quando uma unidade de tanques alemã da reserva estava em uma zona rural afastada da cidade. Quando os tanques se tornaram desesperadamente necessários na linha de frente, aconteceu uma coisa que surpreendeu a todos: quase nenhum funcionou. Dos 104 tanques da unidade, menos de 20 estavam em estado de operação. Os engenheiros identificaram rapidamente o problema. O historiador William Craig escreveu: durante as semanas da inatividade nas linhas de reserva, ratos do campo fizeram ninhos dentro dos veículos e roeram todo o isolamento que cobria os sistemas elétricos. Os alemães detinham o equipamento mais sofisticado do mundo. No entanto, lá estavam eles, derrotados por roedores. É possível imaginar o quanto eles ficaram incrédulos. Provavelmente jamais cogitaram aquilo. Que tipo de projetista de tanque se preocupa com proteção contra roedores? Nenhum que se preze, nem mesmo um que tenha estudado a história dos tanques. No entanto, esse tipo de coisa acontece o tempo todo. Você pode fazer planos considerando todos os riscos, menos as coisas que são tão absurdas que jamais vão passar pela sua cabeça. E essas coisas absurdas podem provocar danos ainda mais graves, porque acontecem com mais frequência do que se imagina, mas não há nenhum plano para lidar com elas. Em 2006, Warren Buffett anunciou que estava em busca do seu eventual substituto. Ele disse que precisava de alguém geneticamente programado para identificar e evitar riscos graves, inclusive aqueles nunca antes previstos. Observei essa habilidade em ação com startups que a minha empresa, a Collaborated Fund, apoiou.
Peça ao fundador de uma campanha para listar os maiores riscos de uma empreitada e você vai ver os mesmos itens de sempre. No entanto, além das dificuldades previsíveis ao se montar uma startup, eis aqui alguns dos problemas que enfrentamos em empresas do nosso portfólio. O encanamento de água estourou, inundando o escritório e estragando tudo o que havia nele. Um escritório foi invadido 3 vezes seguidas. Uma empresa foi expulsa da sua fábrica. Uma loja foi fechada depois que uma cliente ligou para a vigilância sanitária para fazer uma reclamação porque outro cliente havia entrado ali com um cachorro. O e-mail do CEO foi hackeado em meio a um processo de angariamento de fundos que exigia toda a atenção dele. O fundador de uma das empresas teve um colapso nervoso. Vários desses eventos foram cruciais para o futuro das respectivas empresas, mas nenhum deles era previsível porque nada parecido havia acontecido anteriormente com os CEOs que tiveram que lidar com esses problemas, nem com qualquer pessoa que eles conhecessem, inclusive. Era um território desconhecido. Evitar riscos desconhecidos assim é, quase que por definição, impossível. Você não tem como se preparar para aquilo que não pode imaginar. Se há uma forma de se proteger contra os danos que eles provocam, é evitar os pontos únicos de falha. Uma regra válida para muitas coisas na vida é que tudo que pode quebrar um dia vai acabar quebrando. Portanto, se muitos fatores dependem do bom funcionamento de uma única coisa e essa coisa pode quebrar, uma catástrofe é questão de tempo. Isso é um ponto único de falha. Algumas pessoas são notavelmente boas em evitar pontos únicos de falha. A maioria dos sistemas críticos de aviões possuem backups, e esses backups costumam ter os próprios backups. Os jatos modernos possuem 4 sistemas elétricos redundantes. Você pode voar com uma turbina só e, tecnicamente, pousar sem nenhuma, uma vez que todo jato deve ser capaz de parar em uma pista apenas com os freios, sem a reversão dos motores. Pontes suspensas também podem perder muitos dos seus cabos sem desabar. O maior ponto único de falha relacionado ao dinheiro é a dependência exclusiva de um contra-cheque para financiar seus gastos de curto prazo, sem nenhuma economia que preencha o espaço entre o que você acredita que serão suas despesas e o que elas podem vir a ser no futuro. A questão aqui, que muitas vezes passa desapercebida, mesmo aos mais ricos, é o que vimos no capítulo 10. Perceber que você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro. Não tem problema nenhum economizar para comprar um carro ou uma casa, ou para se aposentar. Mas é igualmente importante guardar dinheiro para coisas que você não tem como prever ou mesmo compreender, o equivalente financeiro aos ratos do campo. Prever como você vai usar as suas economias pressupõe que você vive em um mundo no qual sabe exatamente quais serão as suas despesas no futuro, algo que ninguém sabe. Eu economizo muito e não faço ideia de como vou usar esse dinheiro no futuro. Poucos planejamentos financeiros que se preparam apenas para os riscos conhecidos têm margem de segurança suficiente para se sustentarem no mundo real. Na verdade, a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Agora, permita que eu demonstre como isso se aplica a você.